Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um filme bem recente, assim, que eu acho que não estreou no Brasil ainda, que se chama Kursk. É o filme novo do Thomas Vinterberg. Então, pra quem não conhece o Thomas Vinterberg, ele é um diretor dinamarquês que, juntamente com Lars von Trier, escreveu o Manifesto Dogma 95. Mas que, assim como Lars von Trier, acabou se distanciando um pouquinho dessas regras que eles tinham formulado lá nos anos 90. Esse filme agora, o Kursk, ele é o maior filme que ele já fez até agora, o mais assim, hollywoodiano, super produção e tal. E a minha impressão particular, pessoal, foi de que não vale tanto a pena fazer isso. Eu particularmente achei que esse esforço assim de chegar nesse nível, né, de superprodução para contar uma história dramática, épica, não valeu muito a pena. Assim, pelo menos pensando nos últimos filmes dele, sobretudo A Caça, que pra mim é um dos melhores filmes, assim, da última década, com certeza. Eu acho que Kursk tá bem aquém, assim, bem abaixo das capacidades narrativas do Thomas Vinterberg. Então, olha só que loucura, porque em geral as minhas resenhas aqui são sempre falando sobre filmes que eu amei, mas dessa vez não tanto. Não é que eu tenha achado o filme ruim, mas é porque eu acho que eu tava esperando mais, assim, sabendo do talento, da força desse diretor, Thomas Vinterberg, eu achei que ficou meio caído, assim. Mas vamos lá, vamos falar sobre a história. Kursk era o nome de um submarino na Rússia. Um desses submarinos que eram super bem equipados e preparados e tinham vários segredos e que foram feitos durante a Guerra Fria e tal. Desses submarinos que estavam prontos para guerra, que tinham explosivos dentro e essas coisas, torpedos, esses negócios assim. E aí no ano 2000, já bastante distante da realidade da Guerra Fria, bom, 10 anos depois pelo menos, esse grupo de submarinos foi levado ao mar para poder fazer testes de armamentos. Já fazia muito tempo que eles não faziam isso, mas dá a impressão que esse teste dos equipamentos e das armas e dos torpedos seria meio que uma maneira da Rússia manter esse ar de poder e permanecer nesse lugar, nesse status, assim, nesse estatuto de grande potência, enfim. Só que eles não contavam com o fato de que esses equipamentos já estavam bastante velhos ou quase nunca usados nos últimos anos. Então, logo no início da missão, um dos rapazes que cuidava dos torpedos avisa para o comandante que o torpedo estava com uma temperatura muito mais alta do que o normal. E aí o comandante não dá muito ouvido para ele, fala que dá para esperar um pouquinho, porque só falta alguns minutos para ter que lançar o torpedo, então que não pode lançar antes do tempo. E aí, de uma maneira extremamente crua e brutal, o torpedo explode dentro do submarino. E ele estava do lado de vários torpedos. É uma explosão generalizada, assim, tem explosão para tudo quanto é lado. E o submarino fica bastante destruído, sobrando só alguns compartimentos que não teriam sido atingidos ou não tão atingidos. E aí os poucos homens que sobrevivem a essas explosões se reúnem dentro de um compartimento mais distante que ainda está, digamos, intacto. Só que mesmo que esse compartimento não tenha sido completamente atingido pelas explosões, eles têm vários problemas. Eles têm que fechar o compartimento para não serem inundados e afogados pela água. Nenhuma parte elétrica funciona, então eles vão sofrer cada vez mais de hipotermia. E ainda tem a questão da falta de oxigênio. Aos poucos, esses homens, esses 23 homens que sobrevivem a esse acidente bizarro, vão tendo que lidar com cada falta e cada urgência que surge. Essa história, ela é conhecida, ela saiu nos jornais, então assim, mesmo que talvez você não conheça, não tenha entrado em contato com ela, ela é bem conhecida. Então por isso eu não vou ter tanto cuidado em termos de spoiler, porque eu sinto que não é a questão principal do filme, saber o que acontece ou não, mas eu acho que é como acontece. E também como eles conseguem narrar essa história de uma maneira bastante humana e ainda assim mantendo o suspense e a tensão. O roteiro foi escrito pelo mesmo roteirista de Saving Private Ryan, que é o Robert Rodat, e foi inspirado no livro do Robert Moore chamado A Time to Die. O início do filme são eles se preparando para ir nessa missão no submarino e mostrando o quão amigos e próximos eles são e como aquela comunidade ali está conectada. E esses primeiros 20 minutos do filme exercem esse papel
de conectar a gente com eles, de saber quem são esses personagens, de se importar com eles, de ver as mulheres deles, os filhos, as famílias, de dar um pouco a noção do quanto eles arriscam a cada vez que eles vão pro mar. E assim, o grande dilema do filme é que depois que os russos, as autoridades russas ficam sabendo que houve esse acidente, eles começam a fazer uma operação de resgate. Só que os aparelhos deles, os equipamentos deles estão tão defasados, eles dizem que os melhores equipamentos deles, desses de resgate, foram vendidos para os Estados Unidos para poder fazer viagens até o Titanic. É surreal, assim, eu fiquei bem chocada com essa informação, mas enfim. Então, mesmo que os homens dentro desse equipamento de resgate tenham muita vontade de conseguir salvar os companheiros deles, é impossível. Então essa operação, que poderia ter levado 2 dias, acaba se estendendo, se prolongando e ficando cada vez mais distante. E os homens que estão lá dentro do submarino ficam tentando pensar em maneiras de postergar o momento da morte. Então Winterberg explora esse momento dentro do submarino, já bastante desesperador, mostrando como esses homens agiam, ou melhor, reagiam a esse momento tão frágil, tão tenso na vida deles. E como mesmo nos momentos de desespero, eles ainda assim estavam apoiando um ao outro e ajudando um ao outro e compartilhando e dividindo. Mas então, como eu estava dizendo, o dilema do filme é que, tendo em vista que a Rússia não estava conseguindo, não estava tendo capacidade técnica para resgatar essas pessoas, a Inglaterra oferece ajuda. E o governo russo fica enrolando para poder dar uma resposta positiva, porque sabe que esse submarino contém segredos de guerra, enfim. Então eles preferem colocar em risco a vida desses homens do que admitir que eles não têm capacidade para fazer esse resgate e aceitar ajuda externa. Então é bem triste e bem tenso, e você passa mais da metade do filme sofrendo com aquelas pessoas, sofrendo com as mulheres deles, que estão sempre em busca de mais informações também, sofrendo com eles lá dentro, sofrendo até com o comandante inglês, que tá louco para poder ajudar, mas que não pode fazer isso assim por conta própria, né? Não quer começar uma outra guerra, enfim. E isso foi uma coisa que eu achei bastante incrível. O acidente acontece muito no começo do filme, assim, talvez na primeira meia hora do filme. E as outras 1h30 são todas esse processo de espera, de tensão, de diálogo, de negociação. Então eu acho que nesse sentido, o filme até lembra um pouquinho o Saving Private Ryan. Parece que tá contando pra gente uma missão impossível dentro de um cenário trágico já, sabe? Mas então, vamos aos aspectos técnicos do filme. Uma das coisas que sempre me incomodou em cinema hollywoodiano foi essa mania de você colocar atores falando inglês em outro país. Isso é uma coisa que já vem lá de trás e eu acho bastante irritante. Por um lado, eu sinto que o Winterberg tentou equilibrar essa coisa estranha, colocando atores do mundo inteiro. Então você tem atores belgas, suecos, franceses, enfim, do mundo todo, todos eles falando em inglês. E a gente sabe que isso acontece para poder o filme chegar num público maior. E também porque, claramente, o filme não é feito para os russos, mas é sobre a Rússia. Eu consigo entender o porquê, mas ainda assim me incomoda. Eu acho que o que ele conseguiu fazer para equilibrar isso foi isso, de escolher atores do mundo todo, pelo menos, e também não colocar um sotaque russo. Nossa, ainda bem que ele não fez isso, porque isso me irrita ainda mais, quando você tá num lugar falando inglês com o sotaque do lugar. Ah, nossa senhora, porque ainda é mais, pra mim, assim, mais condescendente e depreciativo daquela cultura, sabe? Mas então, passando disso, os atores são muito bons. A Léa Seydoux, ela faz a mulher do personagem principal, que tá dentro do grupo dos 23 sobreviventes, que é interpretado pelo maravilhoso Matthias Schoenaerts. Numa entrevista, o Thomas Vinterberg fala que esse ator, ele atrai a câmera, que tudo que ele faz, a câmera parece querer seguir ele. Ele tem um equilíbrio muito interessante entre ser, enfim, muito masculino e muito bonito, e ao mesmo tempo muito humano e muito real. Eu lembro quando eu assisti o primeiro filme que eu vi com ele, que em inglês chama Rust and Bones, que é um filme do Jacques Audiard com a Marion Cotillard também do lado dele fazendo. Eu fiquei bastante impressionada pelo trabalho dele, porque é um trabalho muito honesto, assim, é muito sincero, é muito forte. Ele é muito expressivo e ele atua com o corpo inteiro, assim. E de resto é um filme
bem tipicamente hollywoodiano, sabe? A grandiosidade, o caráter épico, a trilha sonora, a fotografia. Eu acho que ele tenta criar uma coisa mais intimista na maneira de filmar eles e um pouco mais seca. Tipo, a própria explosão, ela é muito de uma hora para outra e muito seca. Nesse sentido, ele tá tentando se afastar do hollywoodiano, mas ao mesmo tempo você vê que ele é muito seduzido assim pela grandiosidade das narrativas hollywoodianas, das narrativas de guerra. Esse filme tem cara de Oscar. E eu tenho muita dificuldade em lidar com um filme com cara de Oscar. E logo no início do filme, todos eles cantam uma música, que é uma música de marinheiro, e naquela hora eu pensei, eles vão cantar essa música no final do filme em algum momento muito dramático, e não deu outra. Então, assim, esse tipo de mecanismo um pouco previsível é o que me incomoda nesse filme. Que eu acho que, por mais que ele tente fazer com uma visão autoral, ainda ficou bastante genérico e seguindo esse mecanismo. A outra coisa que me incomoda no filme é que essa história se passa em 2000, quando o Vladimir Putin já era presidente. E ele não aparece em nenhum momento, não é feita nenhuma menção a ele. Então eu acho que, por mais que o filme faça uma crítica bastante grave ao governo, à política russa, ele fica meio em cima do muro também. E isso me incomoda. Então, assim, eu acho que é um filme forte, que consegue explorar muito bem o lado da tensão na narrativa, que pra mim, assim, A Caça é um filme que faz isso magistralmente. Então, assim, eu acho que em relação à Caça, esse filme cai porque ele se submete, ou enfim, sucumbe às tentações das grandes narrativas. Mas é um filme bonito e é um filme que fala sobre um evento trágico na nossa história e que não deve ser repetido nunca mais. Fala sobre esse orgulho nacionalista, que é uma coisa que precisa acabar. Fala de priorizar o estatuto de poder de uma nação em relação as vidas de pessoas. De qualquer modo, eu achei que o filme valeu a pena assistir. Eu tinha acabado de assistir um que eu tinha detestado, então, em comparação, foi um filme bem bacana. Acho que também vale muito a pena pelas atuações do Matias e da Lea e do Colin Firth também. E porque, por mais que eu tenha essas críticas, eu fiquei presa na cadeira, muito tensa, muito nervosa, com o coração apertado durante 2 horas. Enfim, 1h30, né? Depois do acidente. Então é isso. Se vocês assistirem Kursk, por favor, me digam o que vocês acharam também. E até a próxima. Então é isso, gente. Por favor, se vocês gostaram dessa resenha, compartilhem, deem o seu like e comentem e tudo mais. E eu vou tentar fazer mais 2 resenhas essa semana, porque eu tenho visto bastante filme, mas não estou conseguindo me organizar o suficiente para poder falar sobre elas aqui. Mas tentarei fortemente e até lá.